Estimados alunos, vamos finalmente nesta semana 4 do PET 2, dar continuidade aos nossos estudos filosóficos. Continua com a temática indivíduo e comunidade agora. E um filósofo que nós vamos trabalhar muito nessa semana, que nós vamos ver que é muitíssimo interessante, até um filósofo contemporâneo, recente, que ele morreu, em 84, é o Foucault. Michel Foucault é um filósofo francês, e é importante a gente estar atento a esses principais assuntos que ele aborda dentro dessa temática indivíduo e sociedade. Aqui nós vamos mostrar alguns elementos da sociedade de controle, porque esse filósofo vira e mexe aparece no Enem, viu? Ele é muito, por ser contemporâneo e com uma temática muito atual, ajuda a gente a entender um pouco essa relação entre indivíduo e comunidade, Um livro dele importante é o Vigiar e Punir, que vai ser citado aqui. Tem outros também. A relação primeira que nós temos que perceber nesse estudo dessa semana nossa é sobre o tema da semana, que está relacionado com Foucault, se toda forma nossa de aprender ela é libertadora. É uma pergunta que, consequentemente, a gente percebe que, lógico que é difícil que toda forma de aprender seja libertadora, porque nós vamos ver a partir de Foucault que existem muitas formas de controlar as pessoas. Uma das formas que a gente percebe mais na sociedade atual é a prisão da mente, que é uma forma muito drástica, com consequências nem tão boas, porque nem sempre as pessoas vão dizer que elas estão presas na mente. A questão é que é difícil alguém reconhecer que está preso nas ideias. E o que é essa prisão das ideias, Então, antes disso, vamos perceber aqui alguns conceitos que são importantes, que são conceitos dentro da filosofia do Foucault, Por exemplo, a ideia de poder, que está muito citada na sua obra Microfísica do Poder, quando ele escreveu em 1979. Então, tinha-se uma hegemonia muito grande da ideia de poder vinda do marxismo, ligada à questão econômica, Aí Foucault vem trazer uma ideia nova, que o poder ela está na relação nossa do dia a dia. Em toda relação que a gente exerce com o outro, a gente tem uma situação aí relacionada com o poder. Então ninguém está fora disso, porque constantemente nós estamos relacionando com as pessoas. E falar de poder não é o cargo em si, mas a maneira como a gente exerce influência sobre as pessoas. Isso nós vamos ver depois, mas é só aprofundando um pouco mais nas obras de Foucault que a gente vai perceber. Esse outro conceito panóptico, que é esse tipo de prisão aqui, até eu coloquei a imagem, criado por um filósofo, agora eu esqueci o nome desse filósofo, mas não vem ao caso aqui, criado pelo filósofo a ideia, para vocês verem que nem sempre a pessoa trabalhar pela filosofia quer dizer que, consequentemente, ela vai ser uma pessoa de libertação, apesar que ela pode criar um sistema de vigilância, E isso não quer dizer que é uma filosofia pura, porque a liberdade é um elemento que está intrínseco dentro da filosofia, Então é um tipo de prisão ideal, em que você tem a construção das celas em volta de uma única torre, onde você pode ter um vigilante ali. Mas a questão do panóptico não é ter uma quantidade mínima de vigilantes para ter uma economia e ser mais efetiva essa vigilância com as pessoas.
o interessante é a ideia de que o vigilante ele enxerga todos, mas os prisioneiros não conseguem enxergar o vigilante, porque a forma como é construído, ou a maneira como ele está lá, eles não enxergam. Então eles procuram fazer as coisas de uma forma que possa agradar o vigilante, mesmo não sabendo se ele está ou está. Na concepção ele está. Então o panóptico sempre tem essa ideia de que o vigilante ele não tá sendo certificado que ele está lá. Então ele é alguém que pode estar em qualquer lugar. É igual a ideia de câmeras, né? Nós estamos sendo... Você tem lá uma plaquinha, você está sendo filmado, mas você não sabe se a câmera está funcionando ou não. Você não fica com essa ideia. Logo você fala, não posso fazer nada aqui porque tem algo me vigiando. E essa ideia da sociedade de controle tem muito essa característica de que você pensa que está sendo vigiado, mas não se sabe efetivamente se existe essa vigilância. O individualismo em Foucault, então, é algo muito presente na sociedade atual, em que as pessoas são voltadas para si. Elas procuram distanciar das demais porque elas estão centradas na própria vida. Então elas precisam cuidar de si e não importa se está acontecendo alguma coisa com o outro. Isso não tem esse aspecto da alteridade, se perde, né? A gente está dentro da nossa casa. Agora nessa pandemia é muito presente isso, né? As pessoas já falando de uma volta depois, mas não percebe o que está acontecendo porque um certo setor da sociedade, uma quantidade grande de pessoas que estão confortáveis dentro de casa, né, não estão sofrendo como muitas outras pessoas estão sofrendo. Isso é uma característica nossa atual agora, na nossa época, é o individualismo, né? A gente não percebe mais o outro. Corpos dóceis, que é um conceito muito importante em Foucault. Corpos dóceis no sentido de estão já prontos, né, para serem aproveitados aí para o mercado, né? Tem uma relação entre utilidade econômica e ao mesmo tempo obediência política. Então é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado, né? Então, diante de várias instituições, o Foucault analisou que a maior parte de nós somos educados na maior parte das instituições, seja militar, até mesmo na escola. Nós vamos ver uma crítica muito grande aí, até o título, né? Por que sua escola é construída como uma prisão, né? Nós vamos ver que tem esse aspecto de ser vigiado, né? Ser controlado, ser criado um corpo dócil, onde você depois vai ser obediente a uma característica produtiva da sociedade. Você precisa produzir. Isso é um elemento muito forte, um conceito muito forte na filosofia do Foucault, né? É ao mesmo tempo uma crítica ao nosso sistema educacional que se faz, né? Nós vamos ver por quê. Porque no fundo a nossa educação, ela não preza pela liberdade, mas preza pela disciplina. A disciplina no sentido de fazer com que nossos corpos sejam dóceis a poder ser controlado depois para uma produção no sistema econômico. Então, aquilo que a gente, aqueles alunos, aquelas pessoas que vão se manifestando uma certa autonomia no jeito de ser, né? Aqui a gente tem que entender bem que não é você poder fazer o que quer, né? Você sair de forma rebelde. Não, eu não tenho liberdade. A liberdade é quando você é conduzido a um caminho que você não pode optar, não pode manifestar quem você é, né? E não sair fazendo qualquer coisa. Então isso muitas das vezes a autonomia das pessoas, que as pessoas serem donas de si e poderem conduzir a própria vida, aí que está elemento interessante. Ser dono de si
poder ter responsabilidade sobre você mesmo. Então, quando você tem essa característica, você incomoda muito as instituições, né? A sociedade de controle, cada vez mais, ela gosta da pessoa que é dependente, aquela que precisa. Aí nós precisamos o tempo todo ver o que vai ser falado agora na televisão para a gente tomar medidas. Nós precisamos, uma coisa é a comunicação, né? Outra coisa é a dependência, uma coisa é a partilha, outra coisa é você não ter nenhuma autonomia e ficar dependendo do que vem exteriormente. Então a preocupação dessa sociedade de controle, de nem sempre essa ordem autônoma, né? Mas é mesmo criar um medo na sociedade, provocar esse medo, que as pessoas possam assim corresponder a uma disciplina à expectativa daqueles que estão vigiando, que estão controlando, né? Então a sociedade o tempo todo ela gosta dos corpos dóceis, né? De pessoas que possam fazer as coisas por medo de que está sendo vigiada ou para suprir certas expectativas. Então, criando essa docilidade de ação para corresponder mesmo a uma produção econômica, uma produção política, então corresponder. E isso faz com que a sociedade cada vez mais ela fique controlada, né? Ela não tenha realmente autonomia, não se emancipe, né? Isso nós percebemos agora diante de várias circunstâncias que aconteceu nesse ano e nós vemos a sociedade muito morna, né? Muito parada, sem manifestar, lutar por seus direitos, né? Então esse tipo de docilidade, né, acaba com a liberdade em troca de uma segurança. Então você, em vez de optar pela liberdade, ser quem você é, não, eu tenho que corresponder àquilo que a sociedade me pede. Eu tenho que construir uma família assim, assim, assado, conforme os padrões da sociedade, para que eu possa ter uma segurança. E essa segurança é a coisa mais importante, independente se eu perca minha liberdade. Então, assim, parece algo até que todo mundo pode dizer, não, mas eu prefiro a liberdade, mas no fundo a força é muito grande para que você opte realmente por seguir esses padrões, por fazer aquilo que a sociedade quer e realmente não consiga ser autônomo, emancipado, né? Não é ser rebelde, no sentido mesmo de sair chutando balde de qualquer maneira, mas é você ser dono de si e fazer as suas opções, né? Então, é claro que isso implica aí, não é só quando se fala do corpo em Foucault, nós estamos falando de corpo e alma, que são formatados, fabricados conforme a sociedade, né? Normalizado, para que a gente possa ser rentável, possa produzir, né? E se a gente for perceber isso na escola, então, a arquitetura nossa de escola ainda ela segue esse padrão de obediência, de submissão mesmo aos professores, a equipe pedagógica, a forma que é as salas, a forma das carteiras, né? Algumas escolas tentam mudar esse modo de participação e de colaboração mútua entre professor, estudantes, equipe pedagógica, né? São poucas escolas que tentam sair desse formato e a gente procura ver que como é a construção, ela preza por isso, o uso do tempo ali, toda a marcação do tempo, os vários exames, várias provas, conteúdo, é todo um sistema de contribuição nessa sociedade de controle, né? Porque ali é um período onde o adolescente ele mais está criando as suas ideias, formatando, né? Aqui eu relembro aqui uma música lá do Pink Floyd, né? Lá do álbum The Wall, que fez muita revolução na época, né?
mostrando esse controle da escola, né, que é muito forte ainda até hoje nos nossos sistemas educacionais, né? Então, basicamente, a semana se baseia nessa reflexão da sociedade de controle e como que a aprendizagem, ela realmente, aquilo que é trabalhado no nosso sistema educacional, se ele nos ajuda a sermos pessoas mais libertas, emancipadas, autônomas, ou se realmente faz com que a gente seja corpos dóceis, né, para sermos produtivos na sociedade. Então, as questões que nós temos aí na semana são 4, para relembrar que tem as 2 e tem ali também do podcast e do vídeo. Então, a primeira refere-se a esse pequeno texto do Michel Foucault, na obra dele Vigiar e Punir, né? Depois nós temos aqui, para a gente perceber, diante desse sistema de controle, vários exemplos que a gente pode citar aqui, que encontramos isso na nossa sociedade, né? Que podemos caracterizar aí em confronto com o pensamento de Foucault. Na 3, que relaciona com o podcast, que eu coloquei aqui o endereço, porque no PET cita só o site, né, do Razão Inadequada, mas lá é o podcast 54 que você vai ver, porque tem vários relacionados à obra do Foucault. Aí esse link aqui vai direto nesse podcast, onde você vai poder responder como produzir um corpo dócil, né? Instaurar a obediência, disciplinar a ponto de alienar as pessoas para que elas possam ser simplesmente marionetes, né? No sentido da sociedade. Aqui na 4, então dentro desse podcast ainda, nós temos lá, eu coloquei lá no tempo, 1 minuto, 29 minutos, 50 segundos, nós temos a ideia do sujeito dócil lá. O que é? O que diz o podcast, né? Nesse tempo que você vai ver a resposta lá, o que quer dizer isso, sujeito dócil, né? O que ele representa aí diante de uma sociedade que a cada dia não preza realmente pela liberdade, autonomia, emancipação dos nossos jovens, né? Então essa é a 4ª semana, a gente finaliza aqui esse PET 2 e que a gente possa aproveitar muito bem esse estudo e o filósofo Michel Foucault para refletir um pouco mais até mesmo a sociedade e a nossa própria vida, né? Então, um bom fim de aula para todos e até a nossa próxima aula. Um abraço.